Boa noite. Como o Leandro explicou, a ideia dessas apresentações é mostrar para você como funciona o Seminário de Coisas Legais. E eu tenho grande orgulho, assim, de ter tido a honra de fazer 2 apresentações nesse seminário ao longo dos últimos 2 anos. Por outro lado, eu tenho a convicção plena de que eu fiz as 2 piores apresentações do seminário. A razão é que, a razão é que eu sou um mau apresentador, claro, mas é difícil admitir isso e, portanto, preciso achar uma desculpa para você mesmo. Então, a desculpa que eu encontrei é a seguinte: eu tinha uma crítica muito dura e eu continuo tendo essa crítica. A natureza do seminário, que tinha muito pouca geometria no seminário de Coisas Legais. Um monte de problemas de combinatória, de probabilidade, mas tipicamente não tinha problemas de geometria. E eu tentei provar que seria muito bom se eu apresentasse sobre geometria. Nessas 2 apresentações eu falei sobre problemas de geometria e não deu certo. Então, hoje eu me rendi assim, a natureza dessas coisas. Eu vou falar, não vou falar nada sobre geometria para a felicidade, talvez, da plateia aqui. E vou apresentar 3 problemas para vocês. Cada um deles é supostamente um paradoxo. Supostamente. E a gente vai discutir o que esse supostamente pode significar numa outra situação. O primeiro, eu quero chamar de o paradoxo da independência. Essa história é bem simples, pessoal. É nada complicado. É assim, tem um rapaz que eu vou desenhar aqui dentro do seu quarto. Esse rapaz se chama Carlos. Ele nasceu na cidade de Ponte Nova. Isso fica em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Para quem não sabe. Aqui tem um outro quarto, e dentro desse outro quarto tem uma moça que se chama Carol. A Carol, ela nasceu num lugar que talvez vocês não conheçam, que se chama Ausônia. Mas talvez alguns de vocês reconheçam que esse lugar fica em Marte. Talvez eu deveria ter escrito aqui que isso fica na Terra. O Carlos não conhece a Carol, ele nunca viu a Carol. Ele não tem a menor ideia de que a Carol existe. Um belo dia, uma terceira pessoa, cujo nome, para a segurança do Carlos e da Carol, eu prefiro manter em segredo, propôs para essas 2 pessoas um jogo muito, muito simples. O jogo era o seguinte: o Carlos ia ganhar uma moeda, verificadamente honesta, assim, e a Carol também. O Carlos deveria lançar a sua moeda no seu quarto, em Ponte Nova, Terra, e a Carol deveria lançar a sua moeda no seu quarto, na Ausônia, em Marte. Depois disso, o Carlos deveria dizer a esse intermediário qual ele achava que teria sido o resultado da moeda da Carol. Ou seja, ele chutaria qual ele achava que teria sido o resultado da moeda da Carol. E vice-versa. A Carol chutaria qual ela achava que deveria ser o resultado da moeda do Carlos. Tudo bem? Bom, você pode apresentar... E a pergunta, obviamente, é qual a probabilidade de ambos acertarem os seus chutes. Pessoal, isso é um problema ridículo. Assim. Você pode apresentar esse problema para uma pessoa, para uma criança assim, da 6ª série, da 5ª série. Ela vai responder imediatamente que a probabilidade é 1/4. O Carlos, não tendo nenhuma informação, ele vai dizer que, com probabilidade... Bom, ele tem probabilidade meia de acertar o resultado da moeda da Carol, e a Carol tem probabilidade meia de acertar o resultado da moeda do Carlos. Essa conta muito complicada dá 1/4. Muito bem. Mas vamos adicionar uma hipótese bem pequenininha para esse problema. Vamos supor que o Carlos é um cara muito inteligente. Tipo, o Carlos é um gênio. Vamos também supor que a Carol é muito, muito inteligente. Tipo, a Carol é um gênio. E aí, os 2 estão pensando, sozinhos, tentando entender se será que não tem uma estratégia que melhora esse resultado. Não deveria ter, certo? O princípio da independência desses 2 eventos. Não tem nada que liga esses 2 eventos, e supor que o rapaz é muito inteligente, não deveria mudar isso. Mas muda. Porque o Carlos não demora muito para perceber, e a Carol também não,
que a estratégia é muito simples. Ele tem que fazer o seguinte, ele tem que jogar uma moeda, a sua moeda, e dizer assim, olha, o resultado da moeda da Carol é o que eu estou vendo na minha. E a Carol, sozinha, sem nenhum contato com o Carlos, vai entender que isso funciona muito bem. Veja bem, é trivial. Carlos, Carol. Então, esses são os dois resultados possíveis para a moeda do Carlos, cara e coroa, chamados A e B, porque eu não posso escrever C e C. E esses são todos os resultados possíveis para esse evento, certo? Vocês podem ver que essa estratégia ganha metade das vezes. Em metade das vezes, a moeda do Carlos tem o mesmo resultado que a moeda da Carol. E, portanto, fica desafiado aqui um princípio elementar da probabilidade, a independência desses dois eventos. Dois eventos obviamente independentes, não são. E não são, não porque essas pessoas comunicaram ou tiveram algum tipo de contato, mas só porque elas são inteligentes e concluíram que tem uma estratégia, de fato. Tá bom? Na verdade, a probabilidade com essa estratégia é meio. Tá claro para vocês que é meio. Tá? Metade das vezes a estratégia funciona, metade das vezes a estratégia não funciona. Bom, pessoal, é assim, a primeira vez que eu ouvi isso foi uma noite difícil. Isso foi uma sensação assim, que a base da minha existência estava sendo questionada. A pergunta é, vocês acham que tem um engano aqui? Eu estou enganando vocês? Claro que eu estou, senão eu não estaria perguntando. Eu tenho certeza que a primeira solução... Eu vou resolver esse paradoxo. Assim, o fato que eu não resolvi foi o que acabou com o meu casamento. Então, eu vou resolver para vocês. O que está errado aqui... Tudo bem, o que está errado aqui é supor que o Carlos é muito inteligente, mas vamos, sei lá, trocar o Carlos por um cara que realmente seja muito inteligente e o problema continua. O que está errado aqui e que a gente nem sempre percebe, logo de cara, é que não tem só uma estratégia que funciona. Tem outra. Você pode dizer que o resultado da moeda do Carlos, pode dizer que o resultado da moeda da Carol é o oposto do que ele está vendo. Agora, tudo está resolvido, certo? Por quê? Porque tem duas estratégias. Então, você tem probabilidade meio de que os dois escolham a estratégia em comum, e depois que a estratégia foi escolhida, tem probabilidade meio de acertar o lance, a probabilidade voltou a ser 1/4, e o mundo se reconstruiu, assim, como num poema do Fernando Pessoa. Mas, pensa bem, toda vez que eu conto essa história, eu já fiz esse experimento, um experimento estatístico, assim. Tem dois jeitos de contar essa história. Você conta essa história para a pessoa dizendo que a estratégia que foi descoberta é essa, de dizer que o resultado da moeda é o que você está vendo. Você também pode contar o contrário. Você pode contar dizendo assim, que a estratégia é dizer o contrário do que você está vendo. Quando você conta esse, vocês podem testar isso, fazer esse experimento independentemente. Quando você conta da maneira como eu contei para vocês, é muito raro, de fato, aconteceu uma vez, que a pessoa diz assim, não, tem outra estratégia. Mas quando você conta a estratégia oposta, automaticamente a pessoa fala assim, não, mas eu poderia dizer o que está na minha frente. Isso é um indício de que essas estratégias, de fato, não têm o mesmo peso. A tendência, pela nossa... É preguiça, pessoal. É mais fácil olhar para a moeda e falar o que você está vendo do que processar um bit de informação para dizer o contrário, certo? É a preguiça humana influenciando a independência dos eventos. Eu ousaria dizer, assim, com base nesse experimento, que, de fato, a probabilidade de escolher a estratégia em que você diz o que você está vendo é um pouco maior do que a estratégia de dizer o que você não está vendo. Isso pode parecer uma bobagem, mas isso é um incômodo. Tudo bem? De fato, os eventos, de novo, não são tão independentes quanto pareciam. Mas, veja bem, ninguém disse que a Carol era um ser humano terráqueo, assim.
Os eventos não são independentes se nós dois, eu e Carol, fôssemos humanos e tivéssemos essa mesma preguiça. Mas quem sabe como pensam esses marcianos? Pode ser que eles são muito menos preguiçosos e, para eles, de fato, é melhor dizer a outra estratégia. Tudo bem? Isso devolve a independência dos eventos e, pelo menos por enquanto, deixa a nossa existência coesa assim. E assim a gente termina o paradoxo da independência. Eu queria dar os créditos a uma coisa que eu gosto bastante. Eu descobri esse problema através de um famoso físico-matemático chamado John Baez. Ele tem um blog muito acessado, um professor da Universidade da Califórnia, em Riverside. E ele apresenta esse paradoxo para ilustrar o princípio de entanglement, né, da mecânica quântica, de partículas que, quando você mede uma propriedade de uma partícula, mesmo a outra estando outro planeta, assim, você pode ter certeza sobre a natureza da medida que você faz sobre a outra partícula, e que, de fato, é bastante relacionado com esse problema. Mas eu não quero falar de física, porque eu não quero. O segundo paradoxo que eu quero apresentar, esse é o problema mais pesado que eu vou falar. Se chama, claro, que um paradoxo é da independência, o outro paradoxo é da morte, certo? Independência ou morte. Essa é uma variação do Terence Tao, medalhista Fields, australiano, de um problema muito conhecido, assim, que tem em qualquer livro da quarta série para crianças. Eu mesmo tinha ouvido já muitas vezes formulações diferentes desse problema. Um problema muito curioso, que é o problema da ilha com uma lei muito estranha. Então tem uma ilha num lugar muito distante, habitada por pessoas que seguem rigorosamente uma lei seguinte. Essas pessoas sabem, sua natureza genética, que elas podem ter olhos azuis ou castanhos. Não tem pessoas de olhos amarelos, assim, tudo bem, não tem doenças do fígado nessa ilha. Mas ninguém pode falar sobre esse assunto. Ninguém está autorizado a dizer assim, a cor dos seus olhos é castanho. E todo mundo segue essa lei rigorosamente. Se por qualquer motivo, qualquer eventualidade, a pessoa descobre qual é a cor dos seus olhos, ela, a partir do instante em que ela descobre, ela deve esperar 24 horas e se suicidar em praça pública. A vida na ilha é razoavelmente estável, assim. Sempre que você apresenta esse problema, tem algumas pessoas que dizem, mas é uma ilha, sabe? Tem água em volta. E as pessoas podem olhar. Pessoal, as pessoas seguem a lei. Tudo bem? Se por acaso alguém teve um acidente de trânsito e capotou o jipe da rodovia e tal, e caiu de frente na água e viu a cor dos olhos, ela se suicida depois de 24 horas. Acontece. Tudo bem? Mas, ou, sei lá, descobriu o vidro por acidente e viu, assim, meus olhos são azuis, suicida, mas, em geral, a vida na ilha é bem estável. Nada, alguns suicídios eventuais, mas nenhum problema, todo mundo respeita a lei, tranquilo. Só que um dia, claro, um forasteiro que naufragou em algum lugar e chegou até a ilha, sem ter conhecimento dessa lei, e antes que ele pudesse ser avisado, ele pronunciou uma frase típica, essa frase típica que um náufrago chegando numa ilha pronunciaria. Pessoal, é uma surpresa muito grande para mim ver que aqui tem pelo menos uma pessoa cuja cor dos olhos é a mesma que a dos meus. Claro que essa é a frase que um náufrago falaria chegando na ilha, assim, especialmente pelo menos. Isso. A pergunta, cuja resposta vocês já devem adivinhar, é o que aconteceu depois disso. Bom, todo mundo sabia a cor dos olhos do forasteiro, todo mundo ouviu essa informação, estavam todos reunidos juntos para receber esse rapaz, assim, estrangeiro. E a resposta é, claro, que todo mundo morreu. E vamos entender por quê. Isso é bem facinho de entender.
talvez para dar uma dica de como isso se resolve, esse deveria ser chamado o paradoxo da morte ou a morte por indução. Se tem uma pessoa de olho azul na ilha, só uma, ela olha para o restante da ilha, vê todos de olhos castanhos, pega a informação do forasteiro que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis, conclui que é ela, se suicida 24 horas depois, e mais 24 horas vão se passar, porque no momento em que ela se suicida, todos os outros de olhos castanhos entendem por que ela se suicidou, porque ela era a única de olhos azuis. E em 48 horas a ilha está exterminada. Se você tem duas pessoas de olhos azuis, vamos chamar esses caras A e B, A olha para B e pensa assim, se B é a única pessoa de olho azul, ou seja, se os meus olhos são castanhos, eu estou na situação anterior, em que B, a única pessoa de olhos azuis, deve se suicidar daqui a 24 horas. Acontece que B não se suicida, porque não é a única pessoa de olhos azuis. Então, A entende que B não se suicidou após 24 horas, porque A também tem olhos azuis. Nesse momento, A e B, simultaneamente, por simetria, entendem que são os dois de olhos azuis, se suicidam depois de 48 horas no total, né, depois de mais 24 horas, e mais 24 horas são necessárias para que o restante da ilha se suicide. Bom, vocês estão vendo para onde isso está indo, certo? Se tem 3 pessoas, A olha para essas 2 pessoas e pensa assim, se estas são as únicas pessoas de olhos azuis da ilha, eu estou no caso anterior. O caso anterior resulta no suicídio dessas 2 pessoas em 48 horas. Então, tudo que eu tenho que fazer para saber se eu estou no caso anterior é esperar essas 48 horas. Ele espera, nada acontece, porque ele também tem olhos azuis. E mais 24 horas, portanto 72 horas, todos de olhos azuis morrem. E, bom, pessoal, a gente já tem experiência suficiente para entender que, por indução, depois de uma certa quantidade de horas, que dependendo do número de habitantes da ilha, pode ser maior do que a idade do universo, mas depois de uma certa quantidade de horas, todo mundo deve se suicidar, se não morrer de uma causa natural antes desse tempo, que precisa ser esperado. Tudo bem? Tá tudo ótimo, esse é um problema trivial, não tem nenhum problema. Mas agora pare e pensa no que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu foi, digamos assim, a ilha tinha 1000 habitantes, 500 tinham olhos azuis, 500 tinham olhos castanhos. Algum babaca chegou e disse assim, tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis, o que não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe, nesta ilha real, que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis, certo? Todo mundo sabe até que tem muito mais do que uma pessoa de olhos azuis. E agora, já que a morte por indução foi justificada, fica justificado o paradoxo. O rapaz chegou na ilha, não deu nenhuma informação, não falou nada que ninguém já não soubesse, e ainda assim ele provocou a morte de todo mundo. Isso parece assustadoramente o mundo real, assim. Eu me dei conta disso agora. Mas vamos sair dessa observação e tentar entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, pessoal, é que não é verdade que aquele rapaz não deu nenhuma informação. Isso é uma ilusão. A natureza da informação é muito mais refinada do que parece, e esse problema mostra isso de jeito categórico. Para entender por que esse rapaz não deu nenhuma informação, você precisa fazer a indução de novo, mas com outra perspectiva, tudo bem? Esse problema que eu relatei, que dizer que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis não é novidade para ninguém, ele obviamente começa na ilha que tem pelo menos 2 pessoas. Então, vamos supor que a ilha tem 2 pessoas, e aqui nós já temos este problema relatado. Tem 2 pessoas, portanto, todo mundo sabe que tem pelo menos uma pessoa, portanto, essa informação, portanto, nenhuma informação deveria ter sido dada pelo forasteiro. O forasteiro não introduziu nada de novo. Mas pensa de novo, pensa mais uma vez. Eu vou apagar esse C. O que mudou é o seguinte. Quando o forasteiro diz que existe pelo menos uma pessoa de olhos azuis, ele não só deu esta informação óbvia, mas ele também comunicou às pessoas, a cada uma das pessoas,
que ele comunicou este fato às outras pessoas. Então agora, não é só que A sabe que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis. A sabe que B sabe disso, porque A sabe que B ouviu esta informação. Então, como A sabe que B sabe que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis, essa pessoa é ele. Tudo bem? Na ilha de duas pessoas. Então, quando o cara diz isso, ele não é verdade que ele está dizendo só isso. Tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis. Ele está dizendo assim, olha, rapaz, tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis. E saiba você que os seus companheiros agora também sabem disso, porque eles também me ouviram falar isso. Muito bem. Só que, quando você tem 3 pessoas de olhos azuis, isto também não é nenhuma novidade. Quando você tem 3 pessoas de olhos azuis, ou mais, todo mundo sabe que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis, e todo mundo sabe que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis, tá certo? Digamos, se essas pessoas têm maravilhosos nomes ABC, e o resto da população, A sabe que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis, e A sabe que B sabe disso, porque A sabe que B está vendo C. Tá bom? A sabe que C sabe disso, porque A sabe que C está vendo B, e assim por diante. Voltamos ao mesmo problema. Parece que, neste caso, o rapaz não deu nenhuma informação. Mas deu. Como dizer, é indução com uma substância extra, assim, junto na indução, com esse entendimento extra. O que aconteceu agora, como vocês podem imaginar já, é o seguinte. Esse A, que não sabe a cor dos seus olhos, ele olha para B e ele sabe que B sabe que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis. O que ele não sabe, o que esse A não sabe, é que B sabe que C sabe que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis. Porque se A tivesse a certeza absoluta, que B tem a certeza absoluta, que C tem a certeza absoluta, que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis, vocês podem pensar nessa cadeia, isso implica que A tem olhos azuis. Tudo bem? Então, veja, e assim por diante, né? Se você, a informação que foi dada neste caso é dizer assim, olha, rapaz chamado A, agora você sabe que B sabe que C sabe que tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis. Então, aquela pequena frase, ela contém muito mais informação do que simplesmente tem pelo menos uma pessoa de olhos azuis. Ela contém uma quantidade, alguma coisa inacreditável, assim. Ela faz essa indução funcionar. Perceberam? De novo, para essa indução funcionar, como vocês podem perceber, eu não posso estar na ilha. A ilha tem que ser realmente feita de pessoas muito inteligentes. Isso é difícil. Eu me retirei do primeiro problema e agora do segundo. Bom, pessoal, então os créditos para o paradoxo da morte ou morte por indução vão para esse rapazinho, Terence Tao. Também tem um blog fantástico sobre matemática, cuja leitura eu recomendo fortemente. Ele escreve sobre todos os assuntos, assim, você pode usar o blog dele para preparar a sua aula ou o seminário de coisas legais. Bom, finalmente, eu vou falar do terceiro e último paradoxo, que se chama o paradoxo. Pela apresentação do Rodrigo, pelas apresentações de vários seminários de coisas legais, eu percebi que tem um cara cuja contribuição para a probabilidade no Brasil é fantástica, é o Silvio Santos. Silvio Santos está presente numa quantidade inacreditável de problemas de probabilidade, assim, e não seria diferente aqui. Então, o nosso problema começa com esse rapaz, Silvio Santos. E o que é mais interessante do Silvio Santos é que se o Silvio Santos é realmente a pessoa que eu penso que é, ele tem aquele aspecto, assim, meio de gênio do mal. Quando ele vira para o cara e fala assim, você quer trocar a porta ou quer ficar na porta que você está? Ele fala como quem soubesse a resposta e soubesse que o cara vai fazer a escolha errada, assim. Ele tem esse aspecto. Mas tudo bem, pode ser que eu simplesmente não sei quem é também, mas... o problema é assim, o Silvio Santos dá a você, no seu programa, muito interessante, a seguinte opção. Ele te oferece 2 envelopes
São absolutamente indistinguíveis, assim, por fora, você olha e não tem nenhuma diferença entre esses dois envelopes. Mas ele te informa do seguinte, olha, cada um desses envelopes contém uma certa quantia em reais, não nula, assim, nenhum dos envelopes está vazio. E um dos envelopes contém o dobro do dinheiro do outro, certo? Claro que você não consegue detectar, você não tem, vamos supor que você não tem nenhum mecanismo para ver que o envelope assim, é mais gordo ou mais magrinho. Tá? Por chance pura, vai escolher um envelope. Perfeito. Ele te deu essa escolha e você escolheu o seu envelope, onde tem uma certa quantidade de dinheiro que você não viu, você não abriu o envelope, não fez nada, você escolheu o envelope, pegou assim, para você, só isso. Aí ele te diz assim, isso é clássico do Silvio Santos, ele para, toca uma música e ele diz assim, você quer trocar? Tem certeza que você fez uma boa escolha? Será que você não quer o outro envelope? E aí você pensa e te ocorre um pensamento curioso. O pensamento curioso é o seguinte, obviamente, a chance de você trocar para um envelope melhor ou para um envelope pior é meio. Só que quando você troca para um envelope pior, você perde pouco comparado ao que você ganha quando você troca para um envelope melhor. Digamos, se no seu envelope tem R$100 e você está com o melhor envelope, quando você trocar, você vai trocar para um envelope de 50 e vai perder R$50. Mas, se você está com o pior envelope, quando você trocar, você vai trocar pelo envelope de 200 e aí você vai ganhar 100. Esse é um cálculo trivial, que se o valor que está no seu envelope é X, o valor esperado de quanto tem no outro envelope é a probabilidade do outro envelope ser pior que o seu, vezes quanto tem lá, nesse caso, mais a probabilidade do outro envelope ser melhor do que o seu, vezes o tanto que tem lá, nesse caso. Uma conta elementar, pessoal, que dá 5/4 de x, estritamente maior do que x. Ou seja, a lógica te diz que o valor esperado no outro envelope, você nem abriu o seu envelope, nada, você não fez nada. Poderia ter aberto, isso não muda o problema, mas assim é mais tenso. O valor esperado no outro envelope é maior. A lógica é simples, se você nem quiser calcular o valor esperado, a lógica é trivial. Se você perde, perde pouco, mas se ganha, ganha muito mais. Isso é meio perturbador, não? Por vários motivos. O primeiro motivo pelo qual isso é perturbador é porque é assim, é perturbador demais. Veja, existe uma estratégia onde, obviamente, ela não deveria existir, certo? Que te dá mais dinheiro no longo prazo, assim, se você aplica sistematicamente. E essa estratégia, ela contraria toda a nossa intuição. Você sempre deve trocar, faça isso sistematicamente, será um homem mais rico do que o cara que não faz. A outra razão pela qual isso perturba é que assim que você troca o envelope, você refaz essa conta e descobre que tem que trocar de novo. E assim sucessivamente. Quando eu ouvi essa coisa, aliás, já que eu dou todas as fontes de todos os problemas, John Byrne e tal, esse problema, a fonte, pelo menos para mim, é o Leandro. E ele me contou umas 80 vezes, assim, eu esqueci todas as vezes, mas por razões que já vão ficar claras, a outra fonte é a Wikipedia. Mas eu já vou explicar onde que a Wikipedia entra na história. Eu tenho muito pouco tempo, de fato. Veja, você pode pensar assim, que não, isso não é um problema. Porque o que você quer de fato, o que você está tentando de fato, é elaborar uma estratégia que faz você ganhar mais. Mas como essa estratégia não deve existir, você cai nesse problema, que você tem que indefinidamente trocar os envelopes, isso significa que essa estratégia não converge para nada razoável, e, portanto, ela não existe, essa não é uma boa estratégia. Mas, espera lá, você pode simplesmente fazer isso uma vez. O Silvio Santos fala assim, rapaz, ou você troca, ou você não troca, e a história acaba aqui, certo?
E esse cálculo mostra, sem nenhuma dúvida, que você deve trocar. Eu não vou resolver esse paradoxo para vocês, pessoal, pela razão porque ninguém sabe resolver esse paradoxo. Existe pelo menos há 20 anos, segundo a Wikipedia, pelo menos um artigo publicado nos últimos 20 anos sobre esse assunto, e não tem consenso. Ninguém, de fato, tem uma explicação razoável para esse negócio extremamente perturbador e simples. Até que eu encontrei um artiguinho com título muito assim, bom, eu fiquei muito feliz. Eu vou dar essa referência para vocês, é a última coisa nessa tortura sem fim, para vocês, claro. Esse artigo tem um título muito sugestivo. Um rapaz, é de 2011, um rapaz chamado N. Marcolino. O título é Simple Solution to the two envelope problem. Isso parece muito promissor, mas eu olhei lá, talvez foi minha ignorância, assim, não com muitos detalhes. E achei uma frase não muito promissora. Lá tem a seguinte afirmação: nenhuma solução proposta é realmente aceita, assim, em geral, como correta. É estranho dar esse título para o artigo e escrever essa frase dentro dele, mas é assim. E, bom, se você quer, já que eu fiquei com o papel de ensinar como acabar com o casamento, assim, isso é muito forte, pessoal. Você conta esse paradoxo, depois diz que não tem solução, eu não sei como resolver, e a pessoa não vai ficar muito tempo com você mais com essa perspectiva. Bom, eu espero que isso tenha dado um exemplo de que tipo de problemas são apresentados no seminário de coisas legais. E obrigado, é isso.